Fala galera, Aquino na área, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre Git Flow, Trunk Based, qual você deve escolher. Bora lá? Fala meu povo, como é que vocês estão? Espero que tudo bem. Bom, já faz um tempo aí que a gente está sem soltar vídeo aqui no canal, mas como vocês sabem, quem me acompanhou lá no Instagram, eu tava de férias, né? Então é importante, é sempre bom você tirar aquele tempinho, né, para você visitar aí os amigos, dar uma passeada, mas já estamos de volta e nesse vídeo eu queria fazer então o aviso, né? Porque finalmente, Rodrigo, fala para eles aí, finalmente nós soltamos o nosso curso aqui do Aquino Explica. Para você que tem interesse em ingressar então na carreira de programação, né? Para você que tem interesse em se tornar uma pessoa programador, independente se você já tem conhecimento ou se você nunca programou na vida, nós lançamos nosso curso aqui do canal. O curso do Zero ao Dev, ele tem como propósito pegar o teu conhecimento, independente se é pouco ou se é muito, e te preparar então para o que o mercado precisa. A gente vai te preparar para que você possa tentar então vagas de programador júnior por aí, tentando conseguir aí valores 3, 4, 5, 6, até 7 mil reais. Eu já vi vaga de júnior como PJ. Então, enfim, é um valor muito interessante, pode mudar a tua vida, pode te dar aí um novo ar, né, dentro da tua carreira, e talvez você pode ser uma pessoa que já trabalha, mas quer transicionar. A área de TI está de braços abertos para você. Então, se você tem interesse em estudar programação, e disclaimer, hein? Essa primeira turma vai ter aula ao vivo comigo via Zoom, beleza? Então, vai ser um prazer poder compartilhar com você um pouquinho mais do meu conhecimento e esse material que a gente montou com tanto carinho, beleza? Se você tem interesse, o link vai estar aqui na descrição, compra o curso lá e eu te vejo do outro lado. A gente vai te dar então a nossa opinião aqui, fazendo um comparativo sobre duas tecnologias muito utilizadas no mercado. Vale o disclaimer que tudo que eu vou falar aqui é a minha opinião, certo? Então assim, a gente vai tentar colocar alguns fatos, a gente vai tentar colocar alguns prós e contras, e no final das contas você decide qual é o melhor que te serve, beleza? Bora lá. Bom pessoal, antes de mais nada, é importante a gente falar aqui então, para você que de repente não tem muita experiência no contexto, né? Quando a gente fala sobre Git Flow, Trunk Based, o contexto aqui que a gente está falando é versionamento, né? Então assim, estratégias de versionamento, de controle de versão, né, do teu software. Bom, por que isso é importante? Porque dependendo da estratégia que você utiliza, você pode começar a sofrer alguns problemas, né? Por exemplo, eu tenho, sei lá, um grupo de pessoas trabalhando. Aí quando a pessoa A faz alguma coisa e a pessoa B também fez uma nova feature. Dependendo da estratégia que você utilizar, você pode não ter muito controle sobre qual dessas features vai primeiro, por exemplo, para a tua main branch, né? E aí você pode acabar atrapalhando um pouquinho o teu plano de disponibilização daquela feature para o teu usuário. Enfim, né? A situação vira todo um caos. Então, assim, saber escolher uma estratégia de versionamento é muito importante, tá? Por quê? Porque ela vai falar muito sobre o dia a dia do teu time, ela vai falar muito sobre quais rotinas o teu time vai precisar ter para que ele possa ter um desenvolvimento em paz ali, deboísta, né? Então, nesse vídeo aqui a gente vai te falar um pouquinho sobre alguns prós e contras do Git Flow e alguns prós e contras do seu grande adversário aí, o Trunk Based. Beleza? Bom, vale lembrar que a gente vai deixar aqui na descrição alguns links, caso você queira se aprofundar um pouquinho mais do assunto, mas é sempre muito importante continuar estudando, certo? Então, bora lá! Siga meus bons? Bom pessoal, vamos começar então pelo queridinho, né? Aquele que muita gente utiliza, muita gente gosta, o tal do Git Flow. Bom, para começar então a te explicar sobre o Git Flow, vamos olhar então essa imagem aqui. Bom, como você pode ver, a ideia do Git Flow então, você tem tipos de branches, né? Vamos gravar isso aqui então. Então no Git Flow, você trabalha muito orientado ao propósito das branches. Bom, a gente tem essa imagem aqui, o que é chamado de Master Branch ou Main Branch hoje em dia, né? Que é a tua branch principal, é onde está o teu código e no mundo ideal, né? É onde estará o teu código que vai para a produção, né? Ou até mesmo o código que já está em produção. Então, a tua main, a tua Master Branch é a verdade ali do teu software, né? É o estado final dele. Bom, como você pode ver,
nós temos então uma branch de develop, que ela nasce a partir da master branch, né, ou da main branch. Não é muito incomum, eu diria, você encontrar situações onde você também tem as tais release branches, como você pode ver, né? Eu já vi acontecer muito assim, da master surgiu uma release e da release surgiu uma develop, tá? Enfim, tem alguns conceitos aí, mas fica meio que a gosto do freguês, tá? Mas a princípio, então, você tem a tua main branch e dela nasce a develop branch, beleza? Bom, a develop branch, pessoal, ela representa a tua linha de trabalho. Então, por exemplo, assim, acabamos de fazer uma entrega no meu projeto, vamos começar todo um ciclo, né, um roadmap novo, alguma coisa muito grande nova. Então, você cria uma develop a partir da tua última versão da tua main branch e parte, então, a partir dali, o desenvolvimento das suas features, certo? Guarde bem essa existência da develop, porque aqui é onde faz toda a diferença do Git Flow, tá? Mas você já vai entender. Bom, a partir então dessa develop, são criados então o que nós chamamos de feature branches, né? Então, como você pode ver aqui na última linha, nós temos as feature branches nascendo a partir de uma develop. Mas, Aquino, para que serve essa feature branch, né? Bom, o termo em inglês ele é um pouco sugestivo, né? Mas a ideia da feature branch é que você vai criar uma branch por trabalho, assim, né? Por feature que você está fazendo. Então, eu vou criar uma tela nova, né? Então, eu crio uma branch que dentro dela eu vou colocar somente o trabalho dessa tela nova, dessa controller nova, enfim, seja lá o que for a tua task, né? Uma vez que eu termine o que eu tenho que fazer aqui dentro, eu integro, né, esse meu código com a minha develop de novo. Então é muito assim, tipo, existe uma linha de trabalho, eu pego a última versão do código que está na develop, coloco o meu trabalho, né, incremento ali o código com seja lá o que eu estou fazendo, e depois eu pego esse pacotinho modificado, né, que foi o meu trabalho, é a minha contribuição para o projeto, e volto ele para develop, né, para que os meus colegas ali possam ter acesso a isso aí e eu possa pegar de novo outra feature e tudo mais. Então é uma coisa meio que cíclica, né? Eu tenho a linha do tempo da minha develop, eu puxo uma feature branch, faço o que eu tenho que fazer, devolvo ela. Puxo outra feature branch, faço o que eu tenho que fazer, devolvo ela. E é claro, pessoal, que se você trabalha em time, né, isso vai acontecer para cada pessoa do teu time. Então, assim, você criou uma branch, o teu colega também, a tua colega também, então todo mundo está trabalhando em branch ali e geralmente, tá, não é uma regra, mas geralmente quando se trabalha com Git Flow, você também trabalha com uma estratégia chamada pull request, né? Para que serve o pull request? Então, o pull request, ele é uma estratégia de você criar uma estrutura onde os teus colegas ali do teu projeto, eles vão precisar de repente dar uma olhada no teu código, né? Até mesmo fazer uma revisão, por isso que o pessoal sempre fala de pull request com code review, né? Aquela coisa toda, em cima do que você fez para que isso então volte, né? Então o pull request é como se fosse um portão, vamos dizer assim, né? Onde você fala, eu quero levar tudo que eu fiz para tal branch, né? Que assim, você pode jogar de branch para outra, mas o mais comum é de uma feature branch, então, para develop, né? E aí, se você aplica a ideia do code review, o teu time pode ir lá e dar uma olhada e falar, olha, isso aqui você precisa modificar, aquilo ali não está muito legal, isso aqui você tem que desfazer, isso aqui não é necessário, isso aqui poderia ser assim. Enfim, rola todo um bate-papo ali e então depois, caso tudo ok, alguém aprova e automaticamente aquilo mergeia, né, na expressão BR, o teu código para tua develop. Beleza? Bom, uma vez que o time ali jogou um monte de coisa nova na develop, né? Essa develop se torna uma release em algum momento, né? E aí, assim, algumas empresas, por exemplo, testam, submetem a um time de QA, uma vez que tem tudo na release, né? Enfim, tem vários processos aí que cabe muito a tua empresa decidir como você quer fazer, mas o ponto é, a partir da tua release, isso vira uma versão para produção, por exemplo, e vai para main branch, né? Uma vez que vai para main branch, pessoal, tem que estar disponível para o usuário, tem que estar disponível ali para o povão, né? Para o pessoal utilizar, porque teoricamente o teu software já está pronto, né? E lembrando que está pronto aquilo que você fez, não quer dizer que acabou o projeto, né? Você tem ciclos de desenvolvimento dentro do teu projeto e só acabou uma fase, né? Então isso é um pouco do Git Flow. Vamos falar agora aqui sobre uma situação onde ocorre um problema, né? Então imagine que tá lá meu software em produção e aí deu um bug, né? Aconteceu um problema, sei lá, alguma coisa deu errado, alguém reportou alguma issue.
Geralmente, então, o que se faz? A partir, como você pode ver aqui na imagem, a partir da master branch, da main branch ali, cria-se uma hotfix diretamente a partir dela. Aí você faz o que tem que fazer, corrige e já devolve para a tua branch principal. Por quê? Porque, pessoal, se é um hotfix, né, se é uma coisa, é um bug, é algum tipo de problema, ele tem que ser corrigido rápido, né? Então você não pode ficar enrolando muito. Então esse é uma característica aí, vamos dizer assim, dentro do Git Flow. Bom, vamos bater um papo agora um pouquinho sobre alguns prós e contras, tá? Bom, pessoal, uma coisa interessante do Git Flow é que ele já é utilizado por muita gente, né? Então, se de repente você trabalha numa empresa X aqui e você utiliza Git Flow, a chance de você ir para uma outra empresa que também utiliza Git Flow é muito grande. Por quê? Porque ele é o mais utilizado, tá? Então, assim, essa é uma grande vantagem dele, assim, ele já é amplamente adotado, então você pode reutilizar, né, esse teu conhecimento, assim, em cada canto. Você vai também perceber que muitas empresas utilizam quase que a versão delas do Git Flow, assim, tem um pessoal que dá uma floreada ali, mas todos eles giram em torno disso que eu te expliquei, tá? Essa é como se fosse o core ali do Git Flow. Mas a verdade é que ele é muito interessante por causa disso, né? Um outro ponto que ele também é muito interessante é que ele te oferece um controle, até na minha humilde opinião, excessivo sobre a versão do teu código. Então, como é sempre muito faseado, né? Eu tenho uma feature branch que volta para develop, em algum momento vira uma release, testa, né? Volta e depois vai para main branch. Então você tem toda uma burocracia, vamos dizer assim, mas que às vezes ela é importante, né? Porque você pode de repente ter critérios muito rígidos com o teu software, né? Ou de repente você tem um time muito grande e fica um pouco complicado se você quiser gerenciar de outras formas. Então, eu acho que os prós, assim, né, dentro do Git Flow é que ele é amplamente adotado, ele não é muito difícil de se entender, né? Não tem muita chance de dar tanto problema assim dentro do Git Flow. E ele também é muito bom para quando você tem esses cenários absurdamente complexos, né? Tem que fazer esse tracking de versão e tudo mais. Isso pode ser o caso. Mas um principal fator é que eu acho que ele funciona muito bem também quando você não tem tanta necessidade de disponibilizar o que você está fazendo de forma rápida para o usuário, né? Então imagine que eu estou trabalhando num projeto que eu só vou deixar meu usuário utilizar daqui 6 meses, assim, né? Tipo, sei lá, vai ter uma deadline, a empresa vai lançar um evento e aí eu vou deixar o usuário utilizar. Então, se não é o teu caso, assim, se você de repente, na verdade, se é o teu caso, né? Se você precisa obedecer deadlines extensas, assim, você não tem esse comprometimento com urgência, então o Git Flow fica muito legal. Qual é o problema, na minha opinião? Na minha opinião, um problema do Git Flow é que ele não te permite um feedback rápido. Vai devagar, coisinho! O que eu quero dizer com isso? Então, assim, se o meu código tem algum tipo de problema, eu só vou descobrir, assim, lá na pull request com code review, sabe? Ou então, por exemplo, sei lá, em produção alguém vai pegar um bug, assim, eu sinto que o Git Flow, ele delega muito, assim, sabe, essa responsabilidade, assim. Eu acho que ele cria alguns bottlenecks, né, alguns gargalos, assim, nesse processo de qualidade. Ele deixa para as coisas ser testadas, por exemplo, lá para frente. E por mais que você diga aí, pô, aqui na minha empresa aqui, a gente testa não sei aonde. Cala a sua boca! Cara, beleza, assim, existem formas de você testar antes, mas o processo em si, ele é meio travado, né? E como eu disse, assim, às vezes é importante para a tua empresa ter um processo mais conservador, vamos dizer assim, né? Então, tudo bem, mas eu acho que isso pode ser um problema, tá? E uma outra situação é que, assim, eu já trabalhei muito com Git Flow e como eu falei, assim, ele é menos suscetível talvez a dar problema, mas quando dá também é uma dor de cabeça gigantesca, assim, sabe? Quando o pessoal fica sobrepondo commit, enfim, pode dar umas dores de cabeça bem grandes aí, quem já passou por isso sabe. Então eu acho que ele também tem esse contra, tá? Mas bom, vamos falar do inimigo dele aí então, beleza? Bora lá. Bom, pessoal, agora aqui, né, do outro lado do corner, nós temos o Trunk Based Development. Vamos falar um pouquinho assim, qual que é a principal diferença do Trunk Based Development? Olha essa imagem aqui, ó. Como você pode ver, ela tá bem mais enxuta, né? Então assim, a gente não tem tantas etapas, tantos tipos de branches assim quanto tinha lá no Git Flow.
Eu costumo dizer que talvez o mais fácil de entender é o Trunk-Based Development, né? Porque ele é meio como a gente já faz as coisas na vida, né? Então, assim, imagine que, sei lá, a tua mãe aí, ou tua esposa, teu marido, sei lá, te pede para ajudar a lavar a louça, né? Então, existe ali uma pilha de louça suja, você pega uma louça, né? Lava ali e tal, se você pelo menos for igual eu, né? Que é meio metódico ali, você pega uma louça, lava e já guarda. Volta, pega outra coisa, lava e já guarda. Então, você vai fazendo uma coisa por vez, né? Então, você pega alguma coisa para fazer e, tipo, termina ela. Pega outra coisa para fazer e termina ela. Mas dentro de um mesmo fluxo da coisa ali, né? Então, assim, a ideia do Trunk-Based, pessoal, é muito simples, assim. Você tem uma linha de versão de código ali, né? Então, você tem uma branch, que geralmente é a master, né? Ou trunk, ou até mesmo main, como é chamado hoje em dia. E a partir dessa branch, você cria o que nós chamamos de short-lived branches. O quê? Né? A ideia é de você ter branches que vão viver por curtos períodos de tempo, né? Então a ideia é que você não vai gastar tanto tempo assim trabalhando nela, mas acho que vai ficar um pouquinho mais claro para você entender daqui a pouquinho. A ideia do Trunk-Based Development, pessoal, é que você vai conseguir fazer pequenos pedaços de trabalho e já vai devolver para a main branch, de forma que todo mundo do teu time sempre vai ter um código muito atualizado, tá? O propósito disso é você gerar velocidade na entrega. Então, lembra que eu falei daquele caso onde você, de repente, não tem tanta pressa em disponibilizar o teu software, de repente você não está trabalhando em coisas que existe uma urgência para que o usuário veja? Bom, aqui então é o inverso, né? Quando você tem uma urgência para liberar as coisas, quando você quer trabalhar em pequenas features e já ir soltando para o teu usuário para receber feedback. E quando eu digo usuário, pessoal, nem precisa ser produção ou povão também, tá? Pode ser, de repente, usuários internos da tua empresa, né? Pode ser um departamento, às vezes você já quer receber uns feedbacks. O Trunk-Based é muito legal, né? Porque ele sempre vende a ideia de que a Trunk, né? A principal ali, ela precisa estar em estado de production ready, né? Então ela tem que estar num estado de pronto para a produção. Então o teu código já tem que estar ok, tem que estar testado e tudo mais. E aí o pessoal sempre pergunta, né? Mas, Porquinho, como é que meu código vai estar testado, né? Se não mandei pro QA, não tem ali a etapa de release, né? Bom, pessoal, é justamente aqui que mora a diferença, tá? Então quando você vai para uma abordagem de Trunk-Based, você é automaticamente exigido uma maturidade muito maior em termos de ecossistema, né, de ferramentas que você utiliza. Por exemplo, né? Então, se você quer ir para uma abordagem de short-lived branches, você precisa ter dentro da tua estrutura de Trunk-Based, por exemplo, sei lá, pipelines, por exemplo, que vão testar a tua aplicação, né? Então, toda vez que uma branch ela for integrar com a Trunk, né? Você dispara ali uma pipeline que testa tudo, faz teste unitário, de aceite, de integração, enfim. O que fizer sentido para você, você sobe a tua régua, né, do teu quality gate, então você coloca ali, sei lá, um code coverage mínimo, enfim, você coloca toda a tua configuração que faça sentido para a tua qualidade. Então a gente está falando muito sobre automação, né, e automatização também de processos. Então você, ao invés de ter uma pessoa lá, de repente, testando, você delega isso para coisas mais ágeis, para que você consiga ter isso o tempo todo sendo disparado, né? Então, eu peguei o último código da Trunk, coloquei um botão novo, fiz o comportamento dele, pum, já disparo de volta para Trunk, isso já é testado, se alguma coisa deu problema já volta para mim, não deixa o código subir. Então, você tem um feedback muito mais rápido. E se você prestou atenção no item anterior, essa é então a principal diferença. Né? Na minha opinião, mais uma vez, no Gitflow você não tem tanta possibilidade assim de um feedback rápido, né? Por mais que você tenha um acordo com o teu time assim de criar as feature branches lá pequenininhas e tudo mais, o próprio processo ele é um pouco engessado, né? Você até pode conseguir alguma velocidade, mas o processo em si ele é um pouco engessado. Já no Trunk-Based você tem muita velocidade e você é meio que exigido isso também, né? É claro que você pode ver por aí pessoas no Trunk-Based mantendo branches vivas por dias, semanas, né? Mas aí o pessoal tá fazendo errado, né? Não tem muito o que fazer. Eu respeito o seu posicionamento, mas eu acho que é um posicionamento burro. A literatura ali, eu diria,
ela vende a ideia de você ter short-lived brands, né? Então brands que têm um período de vida muito curto, então elas nascem, faz o que tem que fazer ali um pedacinho e já devolve, né? E aí você começa a utilizar outras técnicas também, como feature flag, né? Algumas coisas do tipo, para que o teu código, entre aspas, inacabado, não quebre o código dos teus colegas, ali, né? Das pessoas do teu time. Então, alguns prós, né, do Trunk-Based são, por exemplo, o feedback rápido. Então você consegue saber se teu código está ruim ou não. Você pode fazer uso aí de scripts pré-commit, né, de um monte de coisa. Então, tentei subir meu código, já pum, no teste unitário já não está passando. Então já volta, né? Você pode colocar verificadores de code standard, né? Então, sei lá, toda propriedade privada aqui tem que começar com underline. Você consegue também verificar isso aí. Mais uma vez, são coisas que você também pode ter no Gitflow, tá? Mas não é muito comum que você utilize isso, porque você tem todo um ciclo mais burocrático para olhar para a qualidade, né? Então, enfim. E aí, assim, então no Trunk-Based você pode ter esse feedback rápido. Uma outra coisa é que você tem esse código de forma... o teu código fica muito mais vivo, né? Então não passa longos períodos de tempo para você integrar o teu código com o resto do teu time. Então quase que todo mundo tem o código ali muito atualizado, né? Então assim, está sempre muito integrado. E um outro pró, na minha humilde opinião, é que você eleva a maturidade do time a sempre antecipar a qualidade, né? Então, como não tem pull request, assim, né? Até poderia ter, mas não é muito comum utilizar. Como não tem, assim, esses code review, não tem essas coisas, você traz a responsabilidade para a pessoa dev, né? Então, pô, isso é muito lógico, né? Se eu escrevi o código, eu sou responsável pela qualidade dele. É claro que a gente está falando assim de qualidade de escrita de código, da funcionalidade estar bem feita, né, e tudo mais. Então você faz um shift left, né, que é muito falado assim. Você antecipa, você traz para a esquerda a qualidade do teu software e não fica delegando para pessoas, né, coisa do tipo. Então tem todos esses poréns, tá? Alguns contras do Trunk-Based, pessoal, é que se você não tem um time realmente engajado em fazer ele acontecer, vai virar um caos, tá? Então, assim, vai ter pessoa sobrepondo o commit da outra, assim, pode gerar uma confusão, pode ter pessoa subindo código quebrado na branch, assim, pode virar um desastre, tá? Então, assim, se você for olhar ao pé da letra, as duas práticas exigem um engajamento do time. Mas no Gitflow você consegue ter um pouco mais de controle, tá? Você consegue colocar aí alguns cadeados virtuais, vamos dizer assim, para que ninguém quebre muito a situação. Já no Trunk-Based você consegue até ter um certo controle, mas se o time quiser dar uma bagunçada ali, vai acabar acontecendo, tá? Falando por experiência própria. Então isso, na minha visão, é um contra, né? Você precisa ter uma maturidade boa de time para fazer ele funcionar. E um outro contra, como eu mencionei inicialmente, é essa exigência, né, essa necessidade, talvez assim, que o Trunk-Based tem de todo um ecossistema, né, para ajudar ele a funcionar. Então, às vezes isso pode ser um pouco custoso em relação a tempo de você ir lá, configurar, treinar teu time, né? Então, configurar um sonar, alguma coisa do tipo, tudo isso leva tempo. Bom, pessoal, a verdade é que as duas técnicas podem te levar aonde você quiser, tá? Então, assim, você certamente conseguirá construir softwares de qualidade usando ambas as técnicas. Vai muito de você entender o que faz sentido, né, para o teu time, de repente qual é o momento que a tua empresa está, quais são as ferramentas que você tem na mão e, enfim, colocar isso na balança e ver qual dessas práticas fica mais interessante para você, beleza? Bom, eu particularmente gosto muito da ideia do Trunk-Based, mas também já utilizei muito o Gitflow, tá? Vejo empresas enormes utilizando as duas práticas, tá? E até mesmo vejo situações onde cada time dentro de uma empresa escolhe qual quer utilizar. Então isso é a prova que na verdade não tem um melhor do que o outro, né? Vai muito do que funciona para você, vai muito do que o teu time tem experiência e vai muito do que o teu negócio ali suporta, né, ou exige. Beleza? Bom, pessoal, o vídeo de hoje era isso. Se você gostou, já te convido então a deixar um like aqui, se inscrever no canal. A gente está sempre tentando soltar vídeo aqui. E por favor, ative o sininho, né? Porque senão, quando eu solto o vídeo, o YouTube não te avisa, tá? E a ideia aqui é poder te proporcionar um conteúdo de qualidade e relevante para a tua carreira. Também te convido a nos seguir aí nas redes sociais. A gente está presente no Facebook, no Instagram, no TikTok, sempre tentando levar um conteúdo relevante para você. Muito obrigado pela sua atenção, um abraço e até o próximo vídeo.